Sabe aquela história? A gente tenta se organizar, planeja a rotina, usa a agenda, faz lista de tarefas e mesmo assim, no fundo, fica aquela sensação estranha de estar sempre ocupado, mas sem saber direito para onde está indo. E é bem aqui que muita gente se confunde. Pensa que falta disciplina, sabe? Mas na verdade o que falta é direção. Metas com propósito não são sobre fazer mais e mais coisas. São sobre entender por que algumas poucas coisas merecem de verdade o nosso espaço e a nossa energia agora. Então, a nossa conversa aqui não vai ser sobre montar metas ou sobre técnicas de produtividade. A gente vai um pouco mais fundo. Vamos falar sobre como transformar planejamento em sentido e organização em um caminho, não só em uma forma de controle. Vamos começar mergulhando nessa sensação. O que significa isso de estar com a vida organizada, mas mesmo assim se sentir meio à deriva? É exatamente este o cenário. A rotina funciona, as tarefas estão listadas, a agenda está em dia, tudo parece previsível, gerenciado, mas falta aquela sensação de progresso real. Parece que tudo está no lugar, mas nada sai do lugar. É estranho, né? E aqui está o pulo do gato. Organizar a vida ajuda a gente a gerenciar o que fazer no dia a dia, mas não responde para onde a gente está indo a longo prazo. A organização cuida do presente, ok, mas é a direção que constrói o futuro. Certo, mas de onde vem esse desconforto? E por que ele aparece justo quando a gente finalmente consegue se organizar? Vamos tentar entender a natureza desse incômodo que é tão silencioso. A primeira coisa é essa: não tem caos, não tem um incêndio imediato para apagar, sabe? Nenhuma crise óbvia para resolver. A vida está simplesmente funcional, e isso já é meio esquisito. E junto com a falta de caos vem a falta de urgência. O dia a dia é estável, está tudo sob controle. E é exatamente por isso que esse incômodo todo é tão confuso. Porque, em tese, está tudo bem. E pronto, chegamos no coração do problema. Apesar de toda a ordem, de toda a calma, não existe a percepção de estar avançando, de estar construindo algo que faça sentido. Esse estado todo geralmente leva a uma pergunta interna, né? Aquela que fica martelando, bem baixinho. Tá, mas é só isso? Uma dúvida se essa rotina que funciona é tudo que existe. Olha, o ponto mais importante é este. Só de dar um nome para esse estado, tudo já muda. Isso não é uma falha, não é um erro, é uma transição. É supernatural. É o momento em que a estabilidade que foi tão conquistada começa a pedir o próximo passo, a direção. E qual é a reação mais comum quando a gente sente isso? Correr para definir novas metas. Só que, como a gente vai ver agora, muitas vezes essas metas chegam na hora errada. E o timing aqui, o timing é tudo. Pensa bem, é um ciclo de frustração. A vida ainda está caótica, a mente está sobrecarregada, e aí a gente tenta forçar a organização com uma meta gigante. O que acontece? Essa meta vira só mais um peso, gera mais pressão, e o resultado é quase sempre o mesmo. A gente abandona quietinho, achando que o problema somos nós. E aqui está a distinção fundamental. É uma virada de chave. Metas não servem para organizar o caos. Quem faz isso é o planejamento. Primeiro a gente cria estabilidade. Só então, com o chão firme, é que as metas podem de fato apontar uma direção, um caminho para seguir. Então vamos separar bem essas duas ideias, para ficar bem claro. Afinal, qual é a diferença fundamental entre a função do planejamento e a função da direção? Olha que interessante essa comparação. São duas ferramentas que se completam. O planejamento responde à pergunta como. Ele organiza os dias, reduz a sobrecarga, ele cria o nosso chão. Já a direção responde para quê? Ela que define o foco e aponta o caminho. E vale reforçar, metas com propósito não tem nada a ver com produtividade extrema ou fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Na essência, elas são só isso, intenções claras. Intenções que ajudam a gente a focar a energia no que realmente importa nesse momento. Então, antes de sair definindo qualquer objetivo, o processo precisa começar com uma pergunta. Uma pergunta bem mais simples, mas infinitamente mais profunda. A pergunta é só essa. Para quê? Para que essa meta? Para que todo esse esforço? Essa é a fundação silenciosa que sustenta todo o resto. E a resposta, veja bem, não exige velocidade. Exige honestidade. Essa direção, ela nasce de uma escuta interna. E dá para começar com perguntas simples, como essas. O que se quer sentir mais nos próximos meses? O que se quer reduzir na vida? O que, lá no fundo, está pedindo espaço para crescer? Essas perguntas ajudam a clarear o que de fato importa agora. A gente vive numa ansiedade coletiva para definir metas rápido.
como se a clareza pudesse ser forçada. Mas a verdade é que a direção genuína, aquela que faz sentido, não vem da pressão. Ela nasce da escuta paciente. E no fim, a jornada é essa. Organizar a vida foi o primeiro passo, a grande conquista que criou a base, o espaço. Agora, o próximo passo, que pode ser mais calmo e muito mais consciente, é escolher uma direção. Se essa conversa toda te fez pensar, eu deixei esse material mais aprofundado em um artigo lá no blog Essência Organizada. Lá, eu exploro essa ideia de metas com propósito com mais calma, dou alguns exemplos práticos e deixo mais algumas perguntas que ajudam a clarear o caminho. O link está aqui na descrição, tá? Entra lá no seu tempo, o blog é um espaço de pausa, não de pressão.